Amados irmãos, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico que encontramos no livro de Provérbios. Lembrar os irmãos que Provérbios são conselhos práticos, tem muitos pensamentos, não dá para a gente comentar tudo, vamos tentar comentar uns 5 pontos só nesses 2 capítulos. Capítulo 13 diz: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Primeiramente, ouvir a correção do pai, obedecer o pai, é um mandamento bíblico. Aqueles que não fazem, eles não prolongarão, não prosperarão, não terão uma velhice sadia, não terão uma vida estruturada. E pode morrer antes do tempo. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que viva muito tempo sobre a face da terra. Esse é o mandamento para os obedientes. Hoje estamos vendo muitos pais enterrando os filhos, quando deveria ser o contrário. Os filhos quem deveria enterrar os pais. Tudo isso por causa da desobediência. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que do fruto da boca todo homem comerá, e aquele que guarda a sua boca conserva a sua alma. Nós sabemos que há muitas pessoas precipitadas, abrem a boca na hora, fora do contexto, toda palavra precipitada, né? E isso muitas pessoas têm pagado um preço muito alto. Tem um ditado popular que diz: a língua fala e se esconde, mas o pé do ouvido é quem paga. Aqui, se a gente não reter a boca e os pensamentos, o corpo da gente pode pagar pelas consequências. Né, meus amados irmãos? Outro versículo-chave que eu encontrei aqui é o verso 7. Há quem se faça rico não tendo coisa alguma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Isso quer dizer, meus irmãos, e o versículo 8, o resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaça. Primeiramente, pessoas que se fazem ricas sem ser pobres. Tem pessoas que querem ter casa boa sem poder, carro bom sem ter, vestir roupa de marca sem poder usar, comer a melhor comida e para os melhores restaurantes, se vestir, pagar hotel caro, comer fora tal, etc, etc. E muitas vezes isso leva à desgraça, ao afundamento financeiro, ao afundamento psicológico, ao afundamento moral e também espiritual. Nós sabemos, meus amados, que quando aumenta a riqueza, também aumenta os que comem. E aqueles que são ricos, o resgate deles é a sua riqueza. Eles se sentem ameaçados, ele não pode dormir, mas o pobre tem um sono tranquilo. O pobre não é ameaçado de resgate, de sequestro, dificilmente, porque ele não tem com que pagar. Mas esse que quer ser rico sem ser rico, segundo disse Paulo, cai em grande catástrofe, que submerge os homens à destruição e ruína. Querer ser rico, quem é rico, tem gente que é rico e se faz pobre. Você olha para ele, parece que não tem nada. Mas tem gente que é pobre querendo ser rico. Esses vão sofrer muito. Aqui na terra e pode sofrer eternamente também, porque é o espírito da luxúria, o espírito da soberba, o espírito contrário à vontade de Deus. Isso é coisa diabólica. Meus amados irmãos, outro versículo que eu achei importante é o verso 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Você vai para o verso 19 também. O desejo que se cumpre deleite a alma, mas o apartar do mal é abominação. Então, meus amados irmãos, o desejo que se cumpre, a esperança demorada, como é ruim esperar muito, né, irmão? Pelo um projeto, pelo um plano, pela uma promessa, coisa que a gente espera que não acontece, né? Enfraquece o coração, né? Mas quando esse desejo é cumprido, então ela é árvore da vida, traz vida, renovo, não é? O verso 19 diz: o desejo que se cumpre deleita a alma, né? A alma fica deleitada, realizada, feliz. Deus vai cumprir teus desejos, teus planos na tua vida. Amém? Meus amados irmãos, outro ponto que eu achei importante é o verso 24. O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que ama ao seu tempo castiga. A vara que primeiramente pode ser a palavra, o conselho, colocar de castigo, ensinar. Porque a índole da criança é má, se a gente não deter, a criança vai crescer com a índole má. Se a gente deixar ela fazer o que quiser, por exemplo, bater, morder, subir por cima de poltrona, desforrar a cama, quebrar os objetos de dentro de casa,
morder o coleguinha, morder o papai, a mamãe, saltar, quebrar tudo, chorar, dar tudo que ele quiser comer, toda a roupa que ele quiser, todo brinquedo que ele quiser, essa criança vai achar que o mundo não tem limite. Ela sempre vai querer. Na hora que você disser não ou não puder dar, essa criança vai se revoltar contra você, pode se tornar uma criança insubordinada, insatisfeita e infeliz por resto da vida. Mostre à criança que o mundo tem limite. Diga uma vez sim, duas, três não. Uma vez sim, duas, três não. E quando, se ela quiser rebelar, deixa ela chorar à vontade, bota ela de castigo, diga que hora ela vai dormir, que hora ela vai se acordar, que hora ela vai estudar, que hora ela vai brincar, que hora ela vai ver TV, que hora que ela pode pegar no celular, porque isso tem sido uma desgraça. Tem pai que tem deixado a babá eletrônica, que agora é o celular, e as crianças estão sendo desviadas e crescendo com um espírito totalmente diferente daquilo que deve ser ensinado. Não vá pelo que a psicologia diz, vá pelo aquilo que a Bíblia diz. Aquele que retém a vara aborrece seu filho. Não, mas eu não dou que o bichinho é pequeno, quando crescer ele vai mudar. Não vai mudar nada. Depois de crescer, se você for dar uma lapada nele, ele dá duas em você. Por isso, se você aborrece seu filho, retenha a vara. Agora já sabe que quando ele crescer, a polícia pode bater nele e é melhor você exemplar agora, né? O verso 14, o capítulo 14, irmão, o que é que diz assim? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com sua mão. Nós vemos o caso, irmão, de várias mulheres que salvaram sua casa. Abigail, né? Abigail, cujo marido, a família ia ser destruída por Davi, porque negou-se, né, da pão a Davi. Davi tinha protegido ele, Davi veio com todo soldado para destruir, não ia ficar nada. Mas a mulher, quando soube, saiu ao encontro de Davi, ele levou pão, levou comida, reconheceu o ministério de Deus, o projeto de Deus na vida de Davi, e depois Davi disse: bem-aventurada és tu, minha filha, porque se tu não viesse, não ficaria nada da tua casa. Então a mulher sábia. A Pedro também disse que a mulher sábia, ela ganha o seu marido, a sua casa sem palavra. Não é por falar muito, está reclamando muito, se preocupando muito que você vai salvar a sua casa, não. A mulher sábia, a Bíblia diz que até o tolo, quando ele fica calado, ele é sábio, ele é tido por sábio. Não é? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói, joga fora tudo que tem. Seja uma mulher sábia. Meus amados irmãos, a Bíblia diz assim, que não havendo bois, né, o celeiro fica limpo, né? Não havendo bois, não há produção. Não havendo bois, não há terra arada. Não havendo bois, não há prosperidade, né? O bois representa o trabalho, a força e a sabedoria. Meus amados, o verso 12 diz: há caminho que parece direito aos olhos do homem, mas os seus fins são caminho de morte. Não só ao homem, mas à mulher, ao jovem, ao moço, ao ancião. Nem tudo que dá desejo da gente fazer, da gente ter, a gente pode ter. Tem coisa que dá vontade, a gente diz que está certo, mas nós sabemos que o coração da gente é mau. Por isso há caminho e há desejos que é reta aos olhos do homem, mas o fim dele é a morte. Vamos evitar esse caminho da morte. Por mais que ele traga algum momento de prazer, de lazer, de diversão, realize algum prazer material, mas já sabemos onde ele vai despencar, no caminho da morte. E não é isso que Deus quer para você, meu amado irmão, meus amados irmãs, né? O verso 21, o que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece do humilde é bem-aventurado. Então, tanta gente desprezando o companheiro, né? Pessoas que ele fez o bem, que foi seu amigo há um tempo. Irmão, deixar seu companheiro, sua companheira de anos, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você já tem amizade com ele. Meus amados irmãos, não vamos desprezar o nosso companheiro, a nossa companheira, nosso amigo, né? O verso 27 diz assim: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar do laço da morte. Então, irmão, como escapar da morte material antecipada, como escapar da morte eterna também? Temer a Deus, fazer a sua vontade, porque esse é o dever de todo homem. O verso 28, na multidão do povo está a magnificência do rei, mas a falta do povo perturba o príncipe. Na verdade, nós sabemos que todos nós queremos ter amizade, ter pessoa perto de nós, na igreja, homens e mulheres que façam a obra de Deus, né, meus amados irmãos? Porque quando falta o povo, a gente começa a achar que o que a gente está fazendo não está valendo a pena, né? Todos nós queremos crescimento, e o próprio Deus, ele quer também o crescimento da sua obra, meus amados. O verso 32, a parte B, a parte diz assim: pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. O ímpio
já está condenado. A Bíblia diz lá, no capítulo, lá em 1 Coríntios, para que não sejamos condenados com o mundo, mas o justo, porque teme a Deus, até na sua morte a esperança, né? A Bíblia diz, a esperança só acaba quando morre, mas pelo contrário, a esperança do crente não morre, continua, porque o crente tem esperança de morar no céu com o Senhor. É assim, amados, permaneçamos firmes, que Deus está conosco.